Eu gosto de sempre usar o termo enxergar o meio copo cheio, né? Então, dentro de uma crise, você tem muitas oportunidades, porque são momentos de estresse, onde estão sendo questionadas várias situações e você tem a oportunidade de oferecer ofertas diferentes, propor novas alternativas e, às vezes, você pode ganhar espaço e market share, que é muito importante. Eu converso agora com Marco Stefanini, CEO e fundador da Stefanini, uma empresa de soluções em TI para outras empresas. Queria perguntar para você, o país se recuperando vagarosamente de uma grande crise, a pior crise da história dessa nação. Como é que para o executivo tocar os negócios num ambiente como esse? Queria saber do seu ponto de vista, assim, do seu lado de cá, né? A gente vê muito mídia, enfim, as notícias, mas do seu lado, de manter uma estrutura funcionando, quais são os desafios? Os desafios são bem grandes, né? A Stefanini já criou um que a gente chama de DNA de fazer gestão de crise. São várias que o Brasil já passou, nossos 30 anos nós já passamos por várias crises, mas basicamente em qualquer delas, quer dizer, o nível de esforço que você tem, o nível de dedicação, o nível de atenção ao cliente, foco e flexibilidade de você procurar se adaptar naquele novo cenário é fundamental, né? Então, no fundo, é um esforço redobrado, né? Esse é um lado. O segundo lado, o Brasil, além das crises econômicas, ele também soma algumas características que é um país mais difícil de fazer negócio. Então, isso, de novo, dá um tempero mais forte nessa situação. Mas basicamente eu acho que eu gosto de sempre usar o termo enxergar o meio copo cheio, né? Então, dentro de uma crise você tem muitas oportunidades, porque são momentos de estresse, onde estão sendo questionadas várias situações e você tem a oportunidade de oferecer ofertas diferentes, propor novas alternativas e, às vezes, você pode ganhar espaço e market share, que é muito importante. Quais as oportunidades que você vislumbrou durante esta crise? Olha, nós tivemos que, por exemplo, lembra que essa crise agora, nesses últimos anos, também está mais ou menos no mesmo período que a grande transformação digital. Então, o que nós fizemos nesses últimos anos foi investir bastante em soluções digitais, que o mercado está pedindo, aí não é só o Brasil, é o mundo, né? E que essas soluções digitais, não por coincidência, significam muito aumento de eficiência operacional e no todo. Então, para nós foi uma grande oportunidade também da gente investir bastante nessas soluções de maior eficiência e procurando trazer mais valor agregado aos clientes. Agora, sem dúvida, foi vamos chamar assim, está sendo, né, porque não terminou, um desafio muito grande de como é que você combina, né, investimento em coisas novas, soluções bastante disruptivas e, ao mesmo tempo, as empresas, os clientes estarem preocupados se vão sobreviver e vão estar aí no próximo dia. Então, essa foi uma combinação interessante e difícil. Como é que foi levantar recursos? Porque investimentos exigem isso durante uma crise. Imagino que os bastidores tenham sido bastante difíceis, né? Manter clientes, enfim. Como é tocar esse desafio de inovar, investir em meio a uma situação tão difícil pela qual o país passa? O Brasil nunca foi um país que ajuda no investimento, né? Porque as taxas de juros no Brasil sempre foram absurdamente altas. Eu comento que nos últimos pelo menos 20 anos, ou mais, imagina, 30 anos, sempre o Brasil tem taxas de juros altíssimas, não importa qual o motivo. Então, certamente isso é um problema grande, que não ajuda no investimento, e quando você tem um momento como esse, ele acaba piorando. A gente, somado nesse período de crise, o que acontece com a maioria das empresas? Elas espremem muito do ponto de vista de custo e preço. Então, por um lado, você tem que investir, por outro lado,
você está sendo apertado cada vez mais em custos, e o nosso setor é um setor que tem margens muito baixas. Então, diferente de anos atrás, onde alguns setores da economia tinham margens boas, e você é apertado, no fundo você tem gordura para oferecer. No nosso caso é bem menos, né? Mas como é que a gente procurou resolver isso? Com bastante criatividade, né? Com bastante assertividade na hora de você investir, você procura fazer mais com menos, né? O próprio movimento, a transformação digital, nos ajuda nisso, porque muito da transformação digital não significa apenas dinheiro ou tamanho, né? Agilidade, flexibilidade, criatividade, pensar fora da caixa faz parte desse componente e acaba ajudando um pouco. Agora, sem dúvida, a gente ainda continua nesse momento difícil, e dessas duas, uma crise econômica e outra transformação digital, e que nos faz trabalhar, como eu já disse, mais do que dobrado, né? Como foi o comecinho? O começo da Stefanini, de novo, no meio de uma crise, na década de 80, né? Nós começamos em 87, num período ainda bem mais difícil, eu acho, no Brasil, sem perspectivas, passamos por plano Collor. Então, o início da empresa, a gente começou como treinamento, depois de 2 anos nós migramos para serviços, para ter um serviço mais estável e recorrente. Treinamento é uma atividade de melhor margem, mas ela sofre muito com as crises, porque é um serviço bastante sazonal. E desde então nós estamos sempre na área de serviços de TI, procurando serviços mais recorrentes, né? Eu comecei na minha casa, então sem investimento, e a gente foi aprendendo a valorizar o dinheiro, valorizar e ter esse DNA de como fazer gestão em momentos de crise, com muita comunicação, muito esforço, muito foco no cliente, entendendo qual é a situação naquele momento e procurando propor soluções que ajudem os clientes a superar aqueles momentos difíceis, né? Marco, quais as principais conquistas de 2017? 2017 foi um ano difícil, principalmente porque já tem uma sequência de anos de crise, né? Quando você pega o início de uma crise, você tem algumas cartas na manga, você tem alguma gordura, você tem áreas de eficiência que você consegue trabalhar e compensar a situação adversa daquele momento. Quando você tem uma sequência de vários anos de crise, que é o que tem acontecido com a gente, na nossa área de TI, a gente vem no mínimo há 4, 5 anos sendo bastante questionado ou apertado pelo mercado, você começa a ficar sem opções. Então, eu diria que em 2015 e 2016, apesar da crise, nós tivemos 2 bons anos, a gente cresceu um ano 16%, outro 18%, não na margem, mas no faturamento. Mas 2017 aí a gente sofreu mais. Então, a gente vai crescer mais ou menos em torno de uns 7%. Mas em termos de margem vai cair muito, ou seja, foi um ano que 2015 e 2016, os primeiros anos, a gente conseguiu avançar bem na crise, vamos chamar assim, que a gente tinha um pacote de soluções para compensar melhor. 2017 a gente já sofreu mais, né? E a perspectiva para 2018 não é tão melhor assim, é um pouco melhor, mas vai continuar sendo um ano muito difícil. Qual é o grande projeto, o grande destaque para 2018? 2018 para nós é a consolidação das nossas ofertas digitais, né? A gente já vem investindo há mais de 5 anos. Esse ano de 2017 foi um ano bom do ponto de vista de consolidação dessas ofertas. Os clientes começaram realmente a tratar desses projetos. Até 2016 se conversava mais, eles estavam mais aprendendo, tentando entender o novo cenário. 2017 já começaram a se movimentar. Certamente 2018 e 2019 são anos que vão consolidar essa oferta digital. Então nós estamos muito focados nessa direção. E o projeto com a Caixa Econômica Federal? Então, esse projeto da Caixa
Econômica Federal, da Caixa, ele faz parte desse grande conjunto, né? Quando a gente fala em transformação digital, é um grande conjunto de várias soluções e várias ações, né? Nesse caso da Caixa, é um serviço tradicional, que é o Service Desk, mas ele foi, vamos chamar assim, incrementado, ele foi aprimorado por uma solução que é a nossa SOFI, né? De soluções cognitivas, que está tendo uma repercussão muito positiva no banco, no cliente, no mercado, porque eu diria que talvez seja a solução de maior volume em termos de usuários de uma solução dessa. São 150 mil funcionários utilizando a nossa SOFI, que no caso sempre em clientes a gente dá um nome, o cliente é que escolhe o nome, né? No caso da Caixa, ele montou como se fosse um robozinho, né, bem simpático, e que se chama Aisha. Então, cada cliente, ele dá um nome específico, né? Mas foi um projeto muito interessante, muito desafiador, pelo o enorme volume que a Caixa representa. E sempre quando a gente trata de inovações, você tem uns desafios adicionais, né? Tanto do ponto de vista tecnológico, tanto do ponto de vista de fazer interface com o ambiente atual do cliente, né? Que é um cliente grande, então obviamente mais complexo, como também você tem uma série de barreiras culturais que você tem que atravessar. Quais são essas barreiras? São comportamentais, né? Principalmente empresas grandes, elas têm uma certa inércia de hábitos que o mundo novo traz novas abordagens, né? Então também é muito importante a questão de comunicação, a questão de aculturamento das pessoas é muito importante. Então é tão importante quanto a tecnologia, por incrível que pareça. Marco, muito obrigada por essa participação tão especial aqui pra gente na Educascope TV e parabéns pelos 30 anos da empresa, toda essa trajetória. Obrigado vocês pelo tempo, pela oportunidade de a gente discutir aí temas tão relevantes. Obrigado. Luciene Miranda para a Educascope TV.